Estamos de volta com mais um vídeo. Obrigado aí por sua presença do outro lado. Mateus capítulo 26, versículo 37 e versículo 38. Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste e também angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Pedro e os dois filhos de Zebedeu estavam com Jesus neste particular porque Jesus os convidara a um lugar mais recluso ali no monte, ali no Getsemane ou Getsemane. E faltava pouco para Jesus ser então prisionado, ser levado. Viagem essa que seria o início então do seu martírio, do seu sofrimento físico e enfim, e por fim da sua morte na cruz. Mas antes de todos estes sofrimentos físicos que lhe seria imputados, o texto de Mateus nos diz que ele começou a ficar triste. Até aí tudo bem, tristeza, quem não tem? Quem não fica triste em algum momento da vida? Ninguém vive feliz, alegre, contente o tempo todo, sorridente o tempo todo. Mas Mateus prossegue com sua pena, com o seu cálamo, dizendo: e angustiado. E angustiado. A tristeza foi tão grande que ele ficou angustiado. Angústia. Essa angústia que tem levado muita gente à depressão, ao suicídio. Começou a ficar triste e angustiado. Você pode imaginar o tamanho da carga que estava sobre os ombros de Jesus. O peso de toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade, a desgraça de toda a humanidade. Começou a ficar triste. Ele, como homem, entristeceu-se. Ele, como homem, angustiou-se. Angústia. Essa angústia que tanto tem falado e que tem sido um dos discursos dos salmistas, principalmente de Davi. Angústia na alma, a dor profunda da alma.
Angústia essa que a cura está somente em Deus. É por isso que muita gente desiste da vida, quando a angústia é extrema, quando a tristeza passa dos limites, chegando à angústia, essa dor na alma profunda, que muitos não conseguem resistir. De tantos amigos, de tantos companheiros que Jesus tinha, de tantos amigos que ele teve, ele convida apenas três testemunhas do seu sofrimento, da sua angústia. Assim como declara a lei que a palavra de 3 testemunhas seriam levadas em conta no julgamento, num determinado julgamento. Os juízes não poderiam ouvir somente uma testemunha. As 3 seriam necessárias, no mínimo, e ali estavam 3 com Jesus, e Jesus repartindo ali a sua dor, o seu sofrimento para os seus amigos. Pedro e mais 2. 3. As pessoas que estão em tristeza profunda como essa, as pessoas que estão vivendo uma extrema angústia como essa, precisam de que alguém lhe ouça, de que alguém lhe empreste o ombro, os ouvidos. Não pode sofrer sozinho, calado, sozinho, porque então a dor se torna pior. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui, vigiem comigo, me façam companhia. Fiquem aqui e me façam companhia. E isto não foi atendido, pois os versos seguintes dizem que Jesus orava e voltava e os achava dormindo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Jesus os encontrou dormindo. Vocês que prestam assistência, ajuda, socorro a pessoas com extrema angústia, extremo sofrimento, extrema tristeza, não durma. Não durma. Preste atenção no que a pessoa tem para dizer. Ouça com atenção, com cuidado, com carinho. Jesus precisava tanto da atenção dos seus discípulos.
Jesus precisava tanto da atenção daquelas pessoas, daqueles 3 que ele escolhera para estar com ele neste momento terrível de dor, de sofrimento, de angústia. A minha alma está triste até a morte. O que isto significa? Parece que eu vou morrer. A tristeza é tão grande, o sofrimento é tão grande, a angústia é tão grande que me sufoca. Ou pode ser outro caso também, o caso das pessoas que desistem da vida devido à sua crença de que não vai suportar os sofrimentos, certo? Quantos e quantos casos acontecem por aí de pessoas sobrecarregadas, angustiamente falando, com extrema angústia, extrema tristeza, e a pessoa pensa que não vai suportar, que não pode suportar, procura um jeito de dar cabo dessa tristeza, dar fim a essa tristeza, a esta angústia, esse sofrimento, esta angústia da alma, que vai fundo até a alma, que sufoca. E Jesus passou por isso. Jesus passou e nós podemos, e venceu, nós podemos vencer também. Mas muitas vezes não temos a mesma esperança que Cristo teve, o mesmo sentimento. Mesmo porque ele não poderia fazer nada contra a própria vida. Que ele tinha uma missão a cumprir. E todos nós temos uma missão neste mundo, uma missão nesta terra. Portanto, resista, seja forte, e você vai vencer também. Seja forte e você será vitorioso. Começou a se entristecer e sentiu angústia, e ele disse: a minha alma está triste até a morte. Verso 38. Nesta versão, minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui, vigiem comigo, velem comigo, fiquem aqui, fiquem do meu lado. Ok? Fiquem do meu lado. Fiquem do meu lado. Porque se eu tentar fazer uma besteira, uma bobagem, vocês vão me impedir. Porque não é isso que eu quero fazer. Mas a minha tristeza é muita, a minha tristeza, a minha angústia é demais e eu não estou suportando. É sufocante, sufoca a minha alma. Então tudo o que essas pessoas querem é que esteja alguém do seu lado para apoiá-la, para protegê-la, para escutá-las. Porque muitas vezes as pessoas não dão ouvido, não prestam ouvido, não dão o ombro a essas pessoas. Não dão os ombros. Não têm paciência. Mas vamos aprender com esse texto. Com esse texto. Jesus chama 3 para dividir com eles, para compartilhar com eles este seu sentimento angustiante, angustioso. Mas eles, devido ao cansaço, pois isso era noite, era madrugada,
não conseguiram permanecer acordados. Mas Jesus jamais perdeu a esperança. Ele tinha uma missão a cumprir e essa missão seria cumprida. A minha alma está triste até a morte. Jesus se entristeceu, Jesus ficou angustiado, porque nós não podemos ficar também. Mas só um detalhe muito importante, não por algum erro que ele tinha cometido, por algum pecado que ele tinha cometido, porque jamais ele cometeu erros ou pecados, mas devido à carga da humanidade que estava sobre ele. Porque diferente de nós, ficamos tristes, abatidos, angustiados, geralmente por causa de alguns erros que cometemos na vida, de algumas falhas, de alguns pecados. E isto vai nos abatendo, nos corroendo, e não achamos ninguém para compartilhar, um ombro amigo, mas não devemos perder a esperança, jamais. Não devemos. Jesus entristeceu-se, angustiou-se. Quem somos nós para escapar desse sentimento da alma? Ficou triste até a morte. Minha alma está triste até a morte, como se eu fosse morrer. É algo que me sufoca muito. Mas, como Jesus orou, nós também vamos orar ao Pai Celestial, para que Ele nos guarde, nos livre, para que Ele nos proteja, para que Ele nos livre de todos os laços do inimigo e para que evite que cometamos mais bobagens nessa vida, ok? Então esse foi o nosso versículo de hoje, nossos versos de hoje. Lembre-se que o Filho de Deus também entristeceu-se, angustiou-se e esteve triste, tão triste na alma, a ponto de morrer e desejar a morte. Triste até a morte, a minha alma está. Mas ele venceu e com ele nós venceremos também. Valeu, tchau, tchau, bye, bye.